Então, bom dia a todos, mais uma vez, sejam todos bem-vindos para mais uma live semanal nossa. Fiquem à vontade para participar com a gente pelo chat. Vão colocando aí o que vocês estão achando. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma observação, participem e a gente vai passando para o Zezé, tá? Zezé, o que temos para hoje? Bom dia, Lucas. Bom dia, pessoal. Lucas, a gente vai falar um pouco da sobre eudaimonia, que a gente vai chamar, que é um pouquinho sobre como alcançar a prosperidade, né? Mas o legal é que a gente vai fazer um gancho. Você vai ver que quem assistiu a live passada, né? Existe essa filosofia estoica que a gente chama, eu gosto de falar que é uma filosofia popular, de sabedoria popular, né? Ou seja, é uma filosofia que você consegue aplicar no seu cotidiano, que ela depende exclusivamente da gente próprio, né? E, e é a melhor maneira de você controlar aquela construção inferior que a gente teve lá, né? Então você vai ver que a gente vai emendar uma coisa na outra. E vai ficar legal, porque a gente vai começar a entender ferramentas para, né, já que a gente não pode viver sem a construção inferior, sem o ego, né? O ego ele faz parte da gente, né? Então a melhor forma que você tem, né, a gente viu lá na semana passada como ele se constrói, né? Que ele é um eu construído a partir dos outros, né? E a gente sempre carrega, então, né, a gente fala assim, duas pessoas, né? O eu construído pelos outros e o eu próprio, né, que é o eu interior. E, e o que a gente observa, né, na maioria, na grande parte das pessoas, exatamente por não entender essa construção, a gente acaba utilizando sempre mais essa construção inferior, né? Então, na verdade, a gente vive, né, com, com, com a identificação de que deram para nós, de que pessoas deram para nós. E a gente absorve aquilo como sendo da gente e a gente passa a viver. E é muito importante você compreender isso, porque, obviamente, isso você pode ter vantagens com relação a isso, né? Você pode ter uma construção inferior de pessoas, por exemplo, que te influenciaram e te levaram, né? Por causa dessa influência que você recebeu, você conquistou muitas coisas na sua vida, né? E, e se foram pessoas que fizeram uma influência positiva, né? Você pode ter relacionamentos positivos, você pode ter um monte de coisas positivas a partir dessa construção inferior também, né? Mas a grande parte nossa não, né? Então, é muito importante a gente entender isso, né? Ter conhecimento sobre isso, para depois a gente poder fazer as nossas escolhas. Mas muitas vezes as pessoas elas não conseguem nem ter a noção de que isso existe e muito menos de fazer escolhas, né? E às vezes você fica procurando a eudaimonia que a gente fala, que é a prosperidade, e quando a gente fala da palavra prosperidade, né? É como se a gente. É uma evolução, na verdade, né? É uma paz, é uma harmonia que todo mundo busca. Se você pedir para as pessoas, né? Todo mundo quer isso, né? E não só a prosperidade financeira, né? Mas todo tipo de prosperidade, né? Prosperidade nos seus relacionamentos, né? Na sua vida social, enfim, no seu trabalho, né? Você ser próspero significa que você é uma pessoa que está sempre aprendendo, sempre evoluindo, né? Então, acho que todo mundo busca isso, né? E, e por muito tempo, Lucas, o que é interessante, né? Essa filosofia estoica, eu gosto muito dela, porque ela é na verdade, ela é uma sabedoria popular, né? Ou seja, assim, como nós podemos praticar ações, né, que pode nos levar ou que nos coloca nesse caminho de prosperidade, né?
E o estoico fala que para você ser próspero, você tem que se encontrar com você, com a sua verdade, né? E quando você se encontra com a sua verdade, tudo fica mais fácil, né? A gente já falou isso, né? A gente trabalha com ideais, né? E não com estímulos passageiros, né? Então, o estoico, ele é muito sábio, né? Então, ele tem um estilo de vida, né? Que ele propõe para que você encontre esse eu verdadeiro. E para você encontrar o eu verdadeiro, o que que você tem que fazer? Automaticamente você tem que inibir aquele falso, né? Então, quase que de uma forma natural você chega nessa condição. Então, o estoico ele fala assim que se você tiver dentro do triângulo de ações estoica, né? Você vai ver que é muito simples, né? E o legal é assim que a hora que você identificar o triângulo, você não precisa, você só precisa dar um passo e ficar dentro dele. E aos pouquinhos você vai cultivando isso, né? Então, se você tem ele na cabeça, né? Você não precisa ter toda a coragem do mundo, mas você precisa começar a praticar a coragem. E você começa então de forma, pode ser de forma tímida, né? E todos os dias você praticando as ações do triângulo, você vai ver que você vai acabar se encontrando. Porque o simples fato de você praticar as ações do triângulo, ele vai te tirando daquela condição de eu inferior que você vive, né? Então é uma forma bem legal. A outra coisa legal que eu gosto muito dessa filosofia é que é uma filosofia, ela vem antes de Cristo, né? Então, o berço dessa sabedoria é os filósofos gregos, todo aquele pessoal, Aristóteles, Platão, todo aquele pessoal. E o estoico, o que que ele fez? Baseado nesse pessoal, né? Tem um cara que começou que chama Zenon, né? Ele começa então influenciado por esse pessoal, ele começa a desenvolver o estoicismo, né? Que na verdade o estoicismo, a palavra não quer dizer muito, mas o que eu gosto de definir estoicismo é essa sabedoria com as questões do nosso dia a dia, né? Como a gente deve agir com relação a tudo que acontece com a gente, né? Então é o homem, né, se desenvolvendo pelo próprio homem. E isso de uma certa forma, Lucas, a igreja meio que podou isso, né? Tá? Hum. Essa filosofia ela foi completamente castrada, né, quando a igreja chega e fala que Deus é o único salvador da sua vida, né? Então que você não tem que se desenvolver nada, né, que Deus é o grande responsável por tudo isso, né? E a gente vê na nossa vida, no nosso cotidiano, que isso não é verdade, ou seja, você tem grande parte, né, na- até para as coisas de Deus, né? Se você pegar você tem que fazer a sua parte, né? E a gente vai ver que é um pouco divergente daquilo que a gente aprendeu, né? Não é pegar e entregar tudo para Deus, é você fazer a sua parte para você conseguir estar próximo de Deus. Então houve uma inversão aí muito e as pessoas, né? Simplesmente então hoje então elas fazem as coisas erradas, elas fazem um monte de coisa que não são delas, tudo. E quando a coisa explode, o que que ela faz? Aí ela começa a clamar para Deus, né? Ou não fazem, começa a pedir para Deus, né? Tá bom? E você vai ver que, né? Assim, o ato de ser justo, de ter coragem, por exemplo, não depende de Deus, ele depende de você, né? Tá? Agora, se você for o que Deus te propôs, aí sim você começa, se você se aproximar de você mesmo, você começa também a se aproximar de Deus. Então você consegue ter uma. Então isso é muito legal, né? Porque o, a filosofia a estoica, é a tua participação, né, na tua vida, ou seja, você tem muito a ver com tudo o que acontece com você, né? Tá? Muitas vezes você, por não ter conhecimento, né?
te faltar sabedoria, por exemplo, que é um princípio que nós vamos comentar aqui. Então, você não consegue, né? E aí você acaba, né, habitualmente, né, utilizando a construção inferior. Então, você começa a pôr a culpa nos outros, você começa a transferir as suas responsabilidades para os outros, você faz um monte de coisa com a consciência inferior, né, que te afasta da eudaimonia, que afasta da prosperidade. A gente já viu bastante, né, procrastinação, então, tudo isso aí são frutos de consciência inferior bastante elevada, né? Que vai te levando para esse caminho. E o interessante, né, é que quanto mais você está na consciência inferior, né, mais distante você vai estar dessa harmonia, dessa paz interior, que é o que o estoico propõe, né? Fala assim, olha, você tem grande responsabilidade sobre isso, não é só você erguer a mão, porque senão não existiria, né? Se fosse Deus, não existiria diferenças, né? Por que que uns conseguem e outros não? Será que Deus gosta mais de um do que de outro? Né? Por que que acontece, vamos pôr assim, coisas ruins com pessoas boas, né? E coisas boas com pessoas ruins? Quer dizer, então não depende muito. Deus não entra nisso, né? Deus é outra. A gente pode fazer uma live, pegar a última live e a gente falar um pouquinho da construção superior, que é muito interessante também, né, para a gente entender ela. Quando a gente entende a inferior e entende a superior, a gente começa a colocar as coisas nos seus devidos lugares, né? E aí, né, a filosofia estoica é isso, é você entender, ter né, primeiro ter conhecimento e depois fazer as escolhas corretas, né? Para que você possa alcançar essa eudaimonia, que na verdade nada mais é que essa ser próspero. Ser próspero é essa harmonia interior, essa paz, essa tranquilidade, né? Você vai ver que se você viver de forma estoica, puxa vida, é impressionante, mas e é o legal também, porque às vezes a gente não é perfeito, né? A gente às vezes não vive dessa forma, e quando a gente comete os equívocos, rapidamente a gente fala, puxa vida, olha, eu fui me meter, olha só. Então é legal porque, tá? A gente a gente vive saindo desse triângulo que a gente vai falar e quando a gente sai a gente se estrepa, né? Então é bem legal isso, Lucas. É mais ou menos isso que nós vamos fazer hoje. É dar Boa. ferramenta, né, para trabalhar contra o que a gente. Sim, ótima introdução, né? Tá bem claro e Ah, vamos em frente. tá. Então a ideia, Lucas, é a gente fazer, né, para a gente conseguir essa prosperidade, a gente cair dentro desse triângulo, né? Que a Uhum. gente chama, tá bom? Então, o triângulo, na verdade, eles são, né, tem três pontos bem determinados, né, bem definidos, né? Na ponta aqui, ó, tá a autorresponsabilidade, né, que a gente vai falar um pouquinho dela, vai falar um pouquinho as coisas interessantes sobre a autorresponsabilidade. Num dos bicos do triângulo vai estar o foco, né, no que se deve e que se pode controlar, né? Então, assim, sobre o autocontrole, ou seja, a gente ter foco naquilo que a gente pode controlar. Porque tem muitas coisas na nossa vida que a gente não pode controlar, a gente vai ver um pouquinho disso, né? E o terceiro é viver com arete, que a gente chama, né? Arete significa, segundo os estoicos, é viver em excelência, né? E isso depende de quatro virtudes fundamentais do estoico, né? Que é coragem, né? A gente vai falar um pouquinho, justiça, né? Balancear, que a gente fala, que é moderação, né? Viver com moderação e com sabedoria. Então a gente vai definir essas palavras para gente, tá? Para gente cair dentro do triângulo, né? Então você fazendo isso, você vai estar dentro desse raio de ação e isso vai facilitar muito a tua vida. Eu tenho assistido muito, eu tenho acompanhado muito esses pessoal que faz coach, que faz estratégias de, cara, tudo, você vai ver que está dentro dessa construção que a gente acabou de falar, tá bom?
Então a ideia é falar um pouquinho de cada um, né? E depois a gente propor para que as pessoas possam começar a viver, né? Em tentar buscar a eudaimonia e a prosperidade, tá bom? A primeira que a gente vai falar é essa, então, assumir a autorresponsabilidade. Isso aqui é muito importante, Lucas, porque não é a autorresponsabilidade das suas ações, logicamente que tudo que você faz foi você que fez, tá bom? Então, ou tudo que você não fez também foi você que não fez, né? Então a gente fica, então é muito importante isso, né? Então assumir a autorresponsabilidade nesse sentido, tá bom? Porque o que que a gente, qual que é a diferença? Quando a gente vive com a construção inferior, o que que o nosso ego faz, tá bom? Porque o nosso ego, eu não sei se vocês lembram, né? O nosso cérebro, ele só quer o conforto, ele não quer gastar energia. Então, para ele é mais fácil você fazer uma coisa que a gente vai chamar que é transferir a autorresponsabilidade, tá bom? Então, a culpa sempre é do outro por aquilo que a gente não conseguiu, né? Então, esse é um padrão clássico, tá? E isso você vai ver, não é. Você vai ver na briga com seu marido, por exemplo, quando você brigou, né? Que você cascou o pau lá com ele, um começa a agredir o outro e ninguém tem a capacidade. Se você tiver em consciência inferior, o que que você faz? Você transfere, a culpa é dele, né? Ninguém consegue falar assim, bom, deixa eu ver nessa briga o ponto que eu estou errado, tá bom? Então, esse olhar para dentro é a coisa que o ego menos gosta, tá certo? É onde você começa a destruir ele, tá bom? Então, às vezes você está com uma coisa, você fez uma ação aqui para derrubar o outro ali. Então, se você começar a pontuar, né? Eu estou fazendo isso por isso, e depois você falar assim, olhar para dentro e ver as minhas ações, no que eu estou defendendo, no que eu estou, qual o ponto que eu estou errado, o que que eu deixei de fazer, o que que eu, né? Como eu poderia Então, ter feito diferente, né? O que eu poderia ter ex- feito diferente? exato. E sempre assim, né, Lucas? Não é o que o outro poderia ter feito diferente, É, né? eu, Eu dei uma tarefa para o Lucas fazer, o Lucas não fez, né? Então, eu tenho que olhar, não é para o Lucas, não, é o porquê o que que eu tinha que fazer, que diferente, né? E aí começa. Você ser autorresponsável, você fala assim, bom, eu sou culpado. Eu sou culpado porque quem deu a tarefa para o Lucas fui eu. Então, se o Lucas não faz a tarefa, o que que eu tenho que fazer? O Lucas não me serve. E agora você começa, então, a gerar o que a gente vai chamar de autorresponsabilidade, né? Isso para os sentimentos também, né? Então, às vezes você tem raiva de uma pessoa, né? O que que é a raiva, né? É um arquivo diferente do seu, né? As pessoas processam segundo os arquivos dela. E quando elas pessoas, você tem que entender isso, né? Quando as pessoas agem, elas também têm os motivos dela, né? E às vezes os motivos delas não estão alinhados com o seu motivo. E isso gera diferença, tá bom? Só que você não consegue entender isso. Então você faz o quê? Você julga a outra pessoa. Então você percebe que tudo que está do ego, tudo, ele começa a entrar aí, né? Então você começa a julgar a pessoa não por o que ela, você começa a julgar a pessoa por aquilo que você vê de certo e errado, aquilo pela sua construção, né? E não entendendo que a pessoa também tem uma construção. Então é aí que surge o sentimento de raiva, né? Então quando você começa a olhar para você, né? Você assumir
a tua responsabilidade dentro de um processo, né? Você começa a derrubar o ego. Toda terapia, toda terapia que você vai ver, que você vai encontrar, né? Nós estamos prestes a fazer o DMOI, por exemplo, né? Então você vai ver que o primeiro ponto, né, da, de qualquer tratamento emocional é identificação e reconhecimento, identificação e reconhecimento, que é exatamente isso, tá bom? Então eu preciso identificar que isso existe em mim e depois eu preciso reconhecer que eu funciono dessa forma. Quando eu faço isso, eu estou matando a energia inferior. Simplesmente isso, tá bom? Então, esse hábito, se vocês adquirirem, né, de autorresponsabilidade, ele é muito, né? E a gente chega ao ponto assim, né? A gente faz, eu vou lá, compro um carro, sem ter o dinheiro necessário, aí chega a conta, a primeira coisa que eu faço é erguer a mão para o céu. Meu Deus, eu não me ajudo. Aí começa a reclamação, começa a transferência, que eu não nasci para. Cara, mas tudo isso foi fruto de uma escolha sua. Ninguém pôs a faca no seu pescoço e falou para você comprar o carro, né? Então, simples assim, né? Então, a autorresponsabilidade é dentro do triângulo, ele assume um papel muito legal, né? Ou seja, você começa e é muito impressionante, né? Se você chegar, eu falo assim, você tem que usar a terapia do espelho. O espelho é muito bom para isso, né? A primeira, eu falo que tem três, três partes da autorresponsabilidade que tem que ser, você tem que evoluir com ela. A primeira é você identificar e reconhecer, tá bom? A segunda, depois de identificado e reconhecido, você olha para você mesmo e fala para você mesmo. Por exemplo, eu tenho raiva, eu sou invejoso, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Tá? Então isso é responsabilidade minha, isso você já vai derrubando, tá bom? E a terceira é você falar com a pessoa que você tem problema, tá bom? Olha, eu estou assumindo a responsabilidade de dizer que eu tenho inveja de você. Se você conseguir chegar a esse nível, você vai ver que a tua inveja, ela some praticamente, tá bom? Ou qualquer outro sentimento que você tenha de, tá bom? Depois, o outro passo, depois que você. Olha só que interessante, ó. Isso é muito importante, é tudo na vida, para você cair dentro do triângulo, né? Então você identifica, reconhece, né? E depois você ressignifica, é o próximo passo, tá bom? O ressignificar na autorresponsabilidade significa você dar nova interpretação àquele fato. Você só vai conseguir isso sabendo, né, por exemplo, que as pessoas funcionam de acordo com seus arquivos e você com os seus. Então, ela não tem toda a culpa. Apesar de você achar que ela está errada, você tem que entender que ela funciona daquela forma, porque ela também foi construída daquela forma. E as pessoas funcionam assim. Quando você entende isso, fica mais fácil para você, né? Você não precisa concordar com ela, né? Mas você precisa entender que as pessoas funcionam mediante as suas construções. E tem gente que não tem, né? Não tem conhecimento para tudo isso, né? E então, tá? E depois o outro, né? É você a gente vai falar, a gente está acabando de falar aqui de toda a sequência da terapia, que é o perdão, né? Então, ó, depois que você ressignificou, você perdoa. Perdoa não para livrar a pessoa, para você se livrar, né? Para você ser autorresponsável. E quando você fizer isso dessa forma, aquele sentimento, praticamente você está curado, né? Então, a autorresponsabilidade, né? É você entender que tudo que acontece na tua vida é porque você permitiu, tá bom?
Esse é o ponto. Depois, o que que o estoico fala? Olha, presta atenção, tá bom? Tem coisas na nossa vida, e a grande parte delas, que a gente não consegue controlar, tá bom? Você consegue controlar a morte? Não, você vai morrer um dia, não tem como, né? Você consegue controlar se vai chover ou não? Você não consegue, né? Você não consegue controlar a bolsa de valores? Você não consegue, tá bom? Então, tem muitas coisas na tua vida, grande parte das coisas que acontecem na tua vida que você não tem controle, tá bom? O que que o estoico fala para essas coisas aí? Essas não tem jeito. As tempestades, elas existem e você vai ter que aprender a navegar na tempestade, tá bom? Agora, tem coisas na tua vida que você controla, tá? A gente costuma falar que 10% de tudo que acontece na tua vida você tem controle, 90% você não tem. E o que que o estoico fala? Que o segredo da tua vida é você focar naquilo que você tem controle, tá bom? E é engraçado isso, Lucas, porque você vai falar assim, ó, eu vou comprar um carro. Você tem controle, mas às vezes você vai lá e compra o carro sem dinheiro. Agora você tem que pagar, e pagar já não está no teu controle. Agora você vai ter que. Você percebeu que você saiu de uma coisa que você controlava para uma coisa que você não controlava. E quando você controla, que você age com as coisas que estão no seu controle, cara, é muito impressionante. Se vocês começarem a listar o que está no meu controle e o que não está no meu controle, tá? Então você, por exemplo, quando você lança uma expectativa, tá? Eu vou montar um curso e eu entrego toda a montagem do meu curso para as pessoas e não para mim, o que que eu estou fazendo? Eu estou saindo do meu controle e entregando o controle para outras pessoas. Você percebe que? Então, se você conseguir viver a tua vida utilizando as coisas que você controla, né, você vai cair dentro do triângulo. E você vai ver, Lucas, que você não vai se frustrar, você não vai ter sentimentos. Por quê? Porque você está realizando coisas que estão no seu controle, que você não depende. O problema de você sair das coisas que você controla é que você começa a depender dos fatores externos. E quando você depende de fatores externos, eles não estão alinhados com você, muitas vezes. E o desalinhamento vai gerar o quê? A ofensa para o ego, que são os sentimentos que não são os teus aqui. Então, raiva, ódio, tristeza, inveja, tudo isso começa a acontecer porque, na verdade, isso é fruto da tua relação com o meio que você vive. Tá certo? Ou seja, são pessoas ou situações que não correspondem às tuas expectativas, mas que você permitiu isso. Porque você saiu do que você pode controlar. E quando você sai daquilo que você pode controlar, a probabilidade de frustração aumenta muito. Aumenta muito. Entendeu? E assim você vai pegar tudo. Então, por exemplo, ó, o que está no meu controle? Estudar, ser bom, tá bom? Agora, eu vou fazer isso. Vamos dar um exemplo assim que está muito perto de mim, tá? Assim que eu estou vendo. Para ser professor da escola. Puxa vida. Mas você vai ver que aí depende de outra coisa. Mas o Zezé não me chama. O Zezé me chamar está no meu controle? Não está no meu controle. Entendeu? Então, por isso vem a frustração, porque eu coloco na mão do Zezé
uma expectativa. Eu estou estudando, eu estou me dedicando, estou me fazendo. Mas às vezes o Zé nem sabe que você está fazendo tudo isso. Mas só o fato de você não entender isso, você gera a expectativa de uma coisa que você não está no teu controle. E você não estando no controle, a frustração vem. Então, o que está no teu controle é ser bom, é gerar autoridade. Ah, tá. Quando você gera autoridade, então vamos avançar. Para você conseguir alguma coisa, veja como é interessante isso. Vamos falar um pouco da conquista relacionado ao seu controle, né? O que está no seu controle é gerar autoridade. A gente fala assim, é aquisição de poder. Quando que você pode, quando você é autoridade em alguma coisa? Vamos pegar no nosso caso. Quando eu estudo muito, por exemplo, e eu sei tratar, por exemplo, de dor nas costas como ninguém, tá bom? Isso depende do quê? Depende de eu aprender, não depende de ninguém. Então tá no meu controle isso, tá bom? Aí, para mim conquistar, eu preciso de glória, que é o quê? Reconhecimento. Olha só, não adianta só eu saber, eu preciso ter reconhecimento. As pessoas precisam saber que eu sei daquilo. Tá claro? Depende de mim? Depende. Eu posso fazer o quê? Eu posso ir na internet, por exemplo, e falar tudo que eu sei. Porque vai ter pessoas que vão se identificar com aquilo. E eles podem me procurar. Eu vou transformar isso em ganho. Aí eu vou executar aquilo que eu sei. Você está percebendo que eu estou dentro do triângulo de ações fazendo coisas que. Agora, se eu faço, se eu tenho poder, mas eu não consigo entender que o poder sozinho, sem glória, não vai me dar dividendos. Eu estou usando as expressões filosóficas para porque esses nomes parecem um pouco, mas é assim que a gente fala, tá? Então é poder, glória e conquista, que é tudo que nós queremos na nossa vida quando a gente parte para algum ideal, tá bom? Na parte filosófica é assim, mas dá a impressão que, mas é isso. Então, o poder está no seu controle? Tá. O reconhecimento está no seu controle? Tá. O dividendo está no seu controle? Aí depende das outras pessoas. Mas você fez a sua parte bem feita. Qual é a probabilidade de você conquistar? É muito grande. Agora, tem gente, presta atenção, que ele não se empodera, ele não busca a glória e ele quer ter a conquista. E ele vai exatamente aonde ele não tem controle. Você percebe que a frustração está muito próxima para acontecer para ele, tá claro? Então, assim, trabalhar no que você tem controle é é fundamental para você. E você pode listar, você pode começar. Eu brinco assim, eu falo assim, isso aqui está no meu controle, isso aqui não está no meu controle, isso aqui está no meu controle, né? Esses dias nós tentamos montar um grupo lá, né? E o grupo que nós montamos, nós fizemos uma palestra, jogamos todo mundo dentro do grupo. E aí agora precisa que os outros comecem a fazer. E aí o que que acontece, né, Lucas? Aí a gente começa, puta que pariu, que merda, os caras não vão, os caras não fazem isso, os caras não fazem aquilo, os caras não fazem aquilo. Ou seja, você acaba se frustrando. Por quê? Porque você fez uma ação e em um determinado ponto chegou essa ação que fugiu do seu controle, né? Gerou expectativa que essas expectativas já não são mais realizáveis por nós, depende das pessoas. E aí é que pode vir a frustração. Tá bem claro aí, pessoal? Então, o triângulo, né? Então, você ouve isso.
né? Se você for nos cursos aí de desenvolvimento emocional, tudo, né? Você vê pessoas bem-sucedidas, né? Falando, né? Eu gosto muito de ver o técnico do Palmeiras lá, né? Então, o que que ele fala? Olha, nós temos que ficar focados no que nós controlamos, que são os quê? Os nossos processos que nós treinamos. O resultado foge. Agora, a probabilidade do resultado, se a gente fizer os nossos processos e o que está no nosso controle, a probabilidade aumenta. Porque a gente está o tempo todo, né? Quando a gente faz ações, a gente está pensando em conquistas. E conquistas é futuro. E futuro não existe, tá? Futuro é sempre incerto. É o princípio, né? Quando a gente aplica no abstrato, que são as nossas emoções, a gente leva o princípio quântico da incerteza, né? Ou seja, Zezé, vai dar certo? Não, não sei, é incerto. Mas o quanto é incerto? Qual a probabilidade de acontecer e de não acontecer? Depende do que eu faço, dos meus processos, do que está no controle. Quanto mais eu faço, mais eu. E, e quanto mais eu dependo do que não está no meu controle, a probabilidade da incerteza aumenta. Quanto mais eu faço o que está no meu controle, a probabilidade da certeza aumenta. E é assim que a gente vive, tá bom? Ah, eu tenho medo que não vai acontecer o que eu propus. Você pode ver, tá bom? Que o medo ele vai ser maior quando você depende de coisas que não estão no seu controle. E vai ser menor se você trabalhou nas coisas que estão no seu controle. Porque quando você faz e você foca as suas ações no que você pode controlar, as probabilidades da incerteza diminuem. Então, isso é muito legal. E a gente começar a entender isso, né? Então, gerando autorresponsabilidade e autocontrole, né, Lucas? A gente começa a organizar a nossa vida. E você, se você praticar essas duas coisas, vocês vão ver uma coisa assim impressionante. As frustrações, aqueles sentimentos negativos, isso foge da sua vida, De tá uma bom? forma natural, né? De uma forma É, natural. é natural, Lucas, é natural, tá bom? Tá? E, e o autocontrole, ele está em tudo, né? Ele, às vezes, está nas suas relações, né? Às vezes você quer ajudar uma pessoa, tá bom? Você consegue controlar a outra pessoa? Está no seu controle isso? Não está, cara. Não está, tá bom? Você quer assumir a responsabilidade de um amigo que fez uma cagada. Como é? Você vai começar a fazer parte do problema se você for lá ajudar. Então, tá bom? Então, não está no seu controle. E não é responsabilidade sua. E você quer tomar para si uma coisa que não é sua. Aí você já está fora do triângulo. Vocês entenderam isso? Tá bom? Tá? Porque a gente está falando de um triângulo de prosperidade. Tá bom? E muitas vezes você vai ter que ser duro, né? Tá? E a outra pontinha do triângulo lá, Lucas, e é legal também, né, Lucas, assim, que é igual eu falei para vocês, às vezes a gente está falando isso aqui, né, você fala assim, nossa, eu tenho ou não tenho? Não, não é assim que vai funcionar. Eu costumo falar assim que você tem que entrar no triângulo e devagarzinho, né? Devagarzinho você vai tomar um cafezinho aqui. E devagarzinho você começa a fazer isso, né? Devagarzinho. E você vai ver, é muito impressionante, porque o tempo todo você está fugindo desse danado, desse triângulo aí, tá bom?
E quando você se mantém nele, você vai ver que as coisas, nossa, mas funciona, cara, mas funciona muito mesmo, tá? Depois é viver com arete, que a gente chama, que o estoico chama arete, né? Essa palavra significa excelência. E para você viver com excelência, na verdade, que o estoico fala? Você precisa de quatro virtudes. Você tem que pôr elas em prática, tá bom? Primeiro, coragem. Porque o que que a gente fala? Vamos definir as palavras, porque isso é muito importante. Porque às vezes a pessoa fala assim, não, mas, cara, não tem como eu eliminar o medo e ser corajoso. Não, coragem não é ausência de medo. Coragem é você agir mesmo com medo. Porque o medo sempre vai existir em todos nós. Não existe ninguém que não tem medo, né? Tem aquela expressão popular, né, que eu não vou falar aqui, mas medo, medo sempre vai existir. E o que que é o ato de ter coragem? Tá bom? É você fazer o que tem que ser feito, mesmo com medo. Tá claro? Então, a coragem é exatamente isso. E é a mesma coisa, às vezes você vai, tá? E depois você vai ver que a coragem vai se somar com as outras coisas, né? Então, você ter a coragem de iniciar um projeto, mesmo com muito medo, tá bom? E aí você, tá? E depois, para esse projeto consolidar, você vai assumir a sua responsabilidade, fazer o que tem que ser feito, o que está no seu controle, né? E você vai começar, então, a vencer o medo através da sua ação. Tá claro? Mesmo que isso, tá bom? É bom a gente entender que o medo, quanto maior o medo, maior a ansiedade, né? Quanto maior o medo, maior a, a tua possibilidade de procrastinar, né? Porque o que que você faz? Você encontra rapidamente uma justificativa, né? Você encontra uma compensação rapidamente, tá bom? Então eu não vou fazer isso porque eu não nasci para isso. Eu não vou fazer isso porque o fulano de tal fez isso, isso. Você começa, tá bom? Eu não fiz. Então o medo, na verdade, né? Ele é um. Essa expressão é muito. O medo paralisante, o medo paralisa. É exatamente isso que ele faz. Ele te bloqueia. E para você não ficar com a angústia do medo, o que que o teu corpo faz? Ele busca uma justificativa, ele busca uma coisa boa. Só que essa justificativa, ela nunca vai fazer você vencer o medo. Quando você for para ela, ela vai te dar um pouco de açúcar, de prazer, mas você vai aumentar aquele medo. Tá certo? Então é muito importante que nós tenhamos coragem, tá? Então, se você viver no triângulo de ações, você vai ver que você vai ter ideias, ideias vai te fazer você escolher, e quando você escolhe, você toma uma decisão. E depois da decisão só existe o quê? A ação. E aí vem o medo, tá bom? E como você controla o medo? Assumindo responsabilidade e fazendo o que está no seu controle. Se a tua decisão depender disso, você faz isso que o medo some. Você dizer por que que é tão difícil fazer isso? Porque gasta energia e o cérebro não gosta de gastar energia, tá bom? Por que Ei, que é tão eu, difícil? não só para elucidar, para ajudar, tem um medo clássico nosso, assim, que é de prova, né? Todo mundo, maioria, medo de prova. Por quê?
porque você está desafiado a estudar, se preparar para realizar aquilo. É. Depende plenamente de você, né? Esse é E quando clássico. que o medo aumenta, né, Lucas? Quando você não se prepara, né? É isso aí. Aí você joga para tudo na vida, né? Tá bom? E a outra coisa muito importante, né, que a gente tem que entender que muitas vezes as pessoas não conseguem também, tá? Porque elas são dependentes emocionalmente. Isso é muito forte, né? A dependência emocional, ela sequestra a tua capacidade de realizar uma coisa nova, porque você entra no ciclo emocional de repetição. E esse ciclo ele é mantido por quê? Por um arquivo emocional, que foi construído por quem? Por uma outra pessoa em você. E aí você fica preso, então, a esse ciclo. Por isso que é muito importante, né? A gente vai aprender lá no pessoal do BMAI, a primeira coisa que a gente vai fazer é liberar os ciclos emocionais, né? Liberar, porque a partir disso você destrava. Aí depois você aplica o que nós estamos vendo aqui, um pouco de inteligência emocional para poder, né? Mas o processo é sempre esse, né, Lucas? Então é muito importante também. Aquelas pessoas que não conseguem, não conseguem, não conseguem, não conseguem, não conseguem, tem muito medo, 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 medo. Porque a gente fala assim, por isso que é importante o ambiente, né? Vocês estão fazendo o que aqui? A gente está fazendo o que aqui? A gente está criando um ambiente de inteligência emocional. Um pouquinho que vocês me ouvem aqui, isso desperta a curiosidade, você vai pegar um livro, você começa o teu processo, você começa a gerar arquivos, esse arquivo começa a acender, ganhar força, e aí ele é processador. Mas você vai ver que vai ter muitos arquivos que eles te geram a dependência, né? Então aí você é quando você realmente precisa do tratamento, né? E o tratamento vai ser o quê? Olha só que interessante, na alta. Você tem que identificar, reconhecer, né? Ressignificar, perdoar e depois ambientar. O que que é o ambiente? Criar um ambiente novo para que aquele novo processo emocional comece a acontecer. É isso que nós estamos fazendo aqui, tá bom? Você não pode curar uma doença vivendo a vida que te levou a ter a doença. Então você precisa ter um ambiente novo. Isso é muito importante, pessoal, tá bom? Então tem gente que quer se curar vivendo a mesma vida. Não é possível. Alguém, um amigo seu que está com câncer, por exemplo, tá? Tem lá câncer de intestino. Emocionalmente, ele tem uma vida que levou ele àquilo. A cura está intimamente relacionada a essa mudança, tá bom? Aqueles que conseguem mudar, conseguem prevalecer. Aqueles que tentam se curar e continuam na mesma vida, não conseguem. E é esse o nosso papel. Olha o nosso grau de importância. A gente entender tudo isso e a gente oferecer isso para as pessoas. É absurdo o que nós podemos fazer. De uma forma muito simples, entendendo só esses processos aí. Tá bom? Então, quando você imagina uma pessoa, né? Se você. Vamos imaginar, na nossa concepção, a pessoa tem um câncer, esse câncer foi provocado, assim, sempre por outra pessoa. Porque é a construção e a observação do outro que gerou o sentimento nela. Então, olha só que loucura isso. Se você estiver dentro do triângulo de ações, você praticamente elimina, você tá renascendo como uma. E ninguém te falou isso para ninguém, as pessoas não ensinam isso na escola, né? Imagina o ganho de se ensinar isso na escola, né? O quanto que as pessoas poderiam ser melhores, né? Ou esse desenvolvimento pessoal, você ter o autoconhecimento, como poderia ser, tá bom? A segunda, pessoal, olha só, essa virtude, ela é incrível, eu gosto muito dela, porque as pessoas confundem. Justiça. Você praticar a justiça. Então, você tem que praticar coragem, né? Que é a ação mesmo com medo, não é a ausência de medo. E depois justiça. A justiça, pessoal, presta atenção no que eu vou falar. Quando você é injusto,
você não afeta com quem você foi injusto. A injustiça te afeta. Por quê? Porque você é uma desincronia daquilo que você é e daquilo que você vive. Você vive na tua inferioridade, por isso que você é capaz de ser injusto. E quando você é injusto, fere os teus princípios. E isso te traz sentimentos. Quando você é injusto, experimenta fazer uma malcriação para alguém. Se você fizer uma malcriação para um estoico, ele nem vai te. Não vai abalar nada ele. Agora, experimenta sentir a sensação. Eu não sei se vocês já aconteceram isso com você. Às vezes o cara fez uma puta sacanagem com você. O que você faz? Você vai lá, independente, tá? E você comete uma puta sacanagem com ele, porque é a vingança, né? A personalidade vingativa. O vingativo, ele se fode, ele se ferra. Por quê? Porque ele atua contra os princípios dele. Depois que você acabou de fazer a cagada, fizeram com você, você fala, eu vou pagar na mesma moeda. Quando você paga na mesma moeda, você fez também. E essa injustiça vai te deixar o quê? Vai começar a te trazer aquele sentimento negativo dentro de você. E é você que carrega a injustiça. Não é a pessoa que recebeu a injustiça. É isso que as pessoas não entendem. O perdão não é para você falar assim, ó, eu eu tô perdoando aquela pessoa. Não, não se trata dela. Se trata de você. É você que carrega. A pessoa te sacaneou, cometeu uma injustiça com você, você desenvolve raiva. Se você comete uma injustiça com a pessoa, a mesma coisa. Então, na verdade, não se trata ser justo, não se trata. Lucas, você caiu? Desculpa. Ser justo não se trata. Deixa eu tocar aqui. Não sei se o pessoal. Ah, tá aí, Lucas. Tô Eu achei aqui. que tivesse apagado, Lucas, desculpa. Não. Então, quando você fala em justiça, tanto da justiça que te afeta, quanto você praticar injustiça, você vai ver que das duas formas você carrega coisas que não são boas para você. Então, por quê? Porque simplesmente, quando a gente fala das virtudes fundamentais, você nasceu, você nasceu justo, porque você é filho do Criador. Você adquiriu a injustiça. E quando você pratica a injustiça, o que que ela faz? Ela te fere, tá bom? Então, às vezes, você foi mal criado com alguém, por exemplo, você nem percebeu. Né? Esses dias, por exemplo, eu cheguei muito atarefado e eu, olha só, eu entrei, tava todo mundo, eu simplesmente passei por todo mundo e não falei bom dia nem boa tarde. Aí eu fui lá, resolvi meu problema, tudo, tipo, olha o ego, né? Então, para mim, aquilo foi uma injustiça, foi uma malcriação que eu fiz. Quem se sentiu mal? A pessoa, provavelmente, pô, o Zezé não gosta de mim e tal. Mas quem mais se feriu com isso depois fui eu, né? Porque a gente fica tão focado na gente que a gente acaba, tá bom? Então, o ato de ser justo, tanto quando a gente recebe injustiça, quanto a gente praticar injustiça, a gente tem que entender, não é com o outro, se trata de você. E aí cai no triângulo, tá bom? Eu não sei se você já praticou alguma coisa, um ato, né? A justiça também está no ato, está na bondade, tá bom? É o ato de ser bom. Eu não sei se você já praticou, presta atenção, bondade é um ato que você pratica, olha só o que eu vou te falar, sem você querer recompensa, tá bom? Então eu vou
Eu vou dar um presente para alguém, eu vou dar um presente para o Lucas, eu vou dar uma camisa para ele, mas eu não espero que o Lucas e nem quero que o Lucas me devolva com alguma coisa, tá? Eu não sei se você já praticou esse ato e vê qual o sentimento que brota dentro de você. Se vocês nunca fizeram, faça, para você ver o que que é justiça, o que que a justiça te traz. E pratique um ato ruim para ver o que que ela te traz, para você entender o que que é uma emoção negativa e uma emoção positiva, e para ver como ela te joga dentro do triângulo da prosperidade, da paz interior, da busca, tá bom? Porque quando você pratica a justiça, você é a tua verdade, porque você nasceu para isso, você não nasceu para destruir ninguém. Tá claro? E às vezes é tão difícil isso, né? Por quê? Porque a gente tem personalidade vingadora. Quem faz a vingança? O ego. Fizeram comigo, eu vou fazer com eles. É a forma do ego. E toda vez que você retribui, você aumenta o teu inferior de você. E o teu inferior não é você. E o que não é você é que gera todos os sentimentos ruins. Então você está cultivando e você está se afastando de quem? Daquilo que é sagrado em você. Então percebe que você foge de Deus quando você pratica, você sai do triângulo. Agora, isso é autorresponsabilidade e controle seu, não é? Deus não faz isso por você, pelo amor de Deus, tá bom? Depois a outra, Lucas, é a moderação, né? É o ato de ser equilibrado. Essa aí, né? A moderação é você não ser, é um equilíbrio, né? E vai cair na sabedoria. É você não ser, é, como que eu vou dizer, nem muito agudo, porém nem muito frio, tá? Eu costumo falar que você tem que assumir lados, tá? E você tem que assumir lados alinhados com aquilo que você é. Isso é a moderação, tá bom? É respeitar a si próprio, as suas verdades, né? O seu ideal. E tudo que você for fazer, você tem que sempre, Lucas, isso aí eu falo que é o princípio da moderação. Sempre vai ter o lado bom da sua escolha e o lado ruim da sua escolha. E o moderado, ele analisa o que vai ser bom, o que vai ser ruim. E ele toma atitude sabendo do ruim e sabendo do bom. De Certo. preferência sem ferir os seus princípios de justiça, de coragem, enfim, de tudo que a gente falou aqui. Tá bom? Então, esse seria o princípio da moderação. Moderação é saber que todas as suas escolhas, todas elas, tá bom? Sempre vai ter fatores positivos, fatores negativos. Tudo que você fizer na vida, né? Esses dias eu tomei uma atitude muito, assim, muito, mas eu pratiquei a minha autenticidade, a minha autorresponsabilidade, e o que está no meu controle, porque era uma coisa que estava sendo muito tóxica para mim, o relacionamento. Então eu cheguei e terminei esse relacionamento. Falei com uma pessoa que eu tinha que falar, que estava dentro do meu coração. Eu fui verdadeiro com ela. Mas eu perdi. Eu, por essa escolha, eu tenho que estar ciente que eu perdi coisas e eu ganhei coisas. Tá bom? Moderação é você entender isso, tá? E a partir disso você fazer escolhas, sabendo que tem os dois lados em tudo que você faz. Tá bom? E depois nós temos, por último, né? Não sei se o nosso tempo está estourado, Lucas, eu estou falando tanto.
São 7 horas, tá? É reta final. Mas Tá, está rapidinho. Nós vamos falar da sabedoria, tá bom? Então, eu vou só definir sabedoria para vocês entenderem assim de uma forma muito, tá? Sabedoria não tem nada a ver com conhecimento. Sabedoria não tem nada a ver com inteligência, tá bom? Conhecimento é experiências que nós adquirimos e transformamos em arquivos. É que, que nos dá a aptidão de fazer e realizar algo, tá bom? Então, eu tenho conhecimento de osteopatia, isso me permite fazer osteopatia, tá bom? Inteligência é a capacidade que eu tenho de adquirir esse conhecimento. É a forma que esse conhecimento eu adquiro. Agora, a sabedoria é como eu vou empregar isso, o conhecimento e a inteligência. Tem muita gente, pessoal, que tem muito conhecimento, que tem muita inteligência, mas não é sábio. Tem uma frase que eu gosto muito. O cemitério está cheio de intelectuais desconhecidos, porque não foram sábios o suficiente para transformar o conhecimento deles em sabedoria. Ou seja, ele viveu, ele nasceu, viveu e morreu com o conhecimento dele. Tá bom? Tem uma frase para a gente entender, fala assim: todo mundo sabe que o tomate é uma fruta. Tá bom? Mas você sabe também que você não coloca o tomate na salada de frutas. Saber que o tomate é uma fruta é conhecimento. Agora, não colocar o tomate na salada de fruta é sabedoria. Entendeu a diferença? O que pegou? você faz com o teu conhecimento, tá bom? Se a gente pegar naquelas três coisas e a gente tem que não deixar de ser hipócrita, a gente tem que, nas tuas realizações, tem o quê? Poder, glória Com- e, e conquista, né? Então, poder, glória, conhecimento, conquista, sabedoria. Tá claro? Você vai ter que ter sabedoria para você, tá bom? Sabedoria é o que fazer com o que você tem, tá bom? Então, esses dias nós temos eu não sei se vocês viram, tem aquela, não sei se você viu, Lucas, eles chamam de o burrão, aquela. Então tem um cara, aqueles dois amigos se encontram, eles viveram na universidade, eles fizeram escola juntos, né? Ah, Você lembra disso, né? Então eu vou contar rapidinho só para a gente terminar e o nome dele era na escola era Burrão, né? E ele encontrou com um amigo que era o melhor aluno da classe. E o melhor aluno da classe, ele se encontraram no restaurante e o amigo falou: Ô, Burrão, o que você está fazendo aqui? Não sei o que lá, não sei o que lá. Ô, tô aqui, não sei o que lá, aquelas conversas, né, tal. Não, eu tô vindo aqui porque a vida tá difícil, né? Eu vim tentar encontrar um emprego aqui e tal. Depois que eu saí da faculdade, eu me formei, eu passei no concurso tal, eu me formei em engenheiro atômico, eu fiz isso, eu fiz aquilo, tem pós-graduação nisso, naquilo, naquilo. E você, burrão, fala, eu parei na quinta série, eu não tinha capacidade, não sei o que lá, 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 não sei o que lá. Então, veja só, o burrão, ele não tinha conhecimento nem inteligência, né? No fim da história, era uma empresa de aviões, né, que produzia aviões, e quem era o dono da empresa era o burrão, tá bom? Por quê? O burrão fez o quê? Ele montou a empresa, ele não é engenheiro, mas ele contratou um engenheiro, né? Ele não, ou seja,
A sabedoria não tem nada a ver com conhecimento e inteligência, tá bom? Isso é muito apropriado para a gente, né? Às vezes da osteopatia, e na área médica existem muitas pessoas assim, né? Que são muito inteligentes, né? Que têm enorme conhecimento, mas não têm sabedoria para a conquista, tá bom? E é preciso, tá? Segundo os estoicos, ser sábio. Para você ter conquista, você precisa ser sábio. Então você precisa estar dentro do triângulo, tá? E dentro do triângulo, obviamente, tá? E quando você aplica o triângulo em tudo, se você começar a observar, então você vai ver que, por exemplo, o que está no seu controle, que é estudar, gerar conhecimento, gerar poder, desculpa, gerar poder significa ter autoridade. Glória significa que você é reconhecido. Então, depois que você tem poder e glória, como é que você consegue isso? Fazendo coisas que estão no seu controle. Por exemplo, estudando bastante, aprendendo, tendo habilidades. Depois você tem que transformar isso em conquista. E aí é que o profissional para, tá bom? Recentemente eu fui fazer um curso, fiz um curso de uma semana, né? Então eu vi nesse curso, por exemplo, pessoas que fizeram o curso de uma semana, tá? Uma semana, tá? Eles eram, tem um dos professores que é uma pessoa incrível, né? Mas ele conta a história dele, ele era motorista de Uber. E ele fez um curso de uma semana, né? E quando ele me falou quanto ele cobrava de um tratamento, eu quase quebrei a cadeira que eu estava sentado, quase que eu caí, quase que eu pulei da cadeira que eu estava sentado. E aí deu para perceber isso, né? Eu falei assim, ele tem muita sabedoria. Não que ele não tenha conhecimento, ele tem, mas ele tem muito mais sabedoria do que eu. E eu provavelmente, pelo tempo que eu estudo, eu tinha muito mais conhecimento, né? E vamos dizer assim, gerei mais inteligência do que ele, mas no quesito sabedoria, eu estava perdendo de lavada. E para você realizar, você precisa das três coisas. E a sabedoria é a que te vai levar para a conquista. Senão, você vai morrer no cemitério igual esses grandes poetas que escreveram coisas maravilhosas, fizeram coisas maravilhosas, mas ninguém ficou sabendo e não transformou isso em conquista. Nem de reconhecimento e nem de dividendos, por exemplo. Tá bom? Então é isso, pessoal. Não sei se vocês gostaram, eu espero que tenham gostado, né? E colocar em prática e ficar dentro do triângulo aí, tá bom? Então é responsabilidade, autocontrole e arete, tá bom? E o arete, coragem, né? É justiça, moderação e sabedoria. Espero que vocês tenham gostado aí e que comecem a fazer a prática do triângulo. Na próxima sessão, Lucas, eu estou desenvolvendo um tema que é muito legal. A gente vai falar de hábitos, né? A gente acha que hábitos, e a gente vai ver, é impressionante o que está por trás das nossas ações repetidas, ou seja, tudo que a gente faz no nosso dia da mesma forma. Você vai ver que isso é um segredo absurdo. Como que o hábito pode ser benéfico, pode ser fundamental para as nossas conquistas e como ele pode ser destruidor também para as nossas conquistas, tá bom? Então, o nosso tema vai ser os nossos hábitos, tá? A gente vai estar retomando um pouquinho os ciclos, as dependências emocional, enfim. E você vai ver como que a gente constrói um hábito positivo e como a gente sai de um hábito negativo, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado aí e coloquem em prática aí o triângulo, tá bom? Grande abraço para vocês, pessoal. Valeu, Valeu. Lucas. Obrigado, Zé. Lucas, Obrigado. avisar o pessoal, né? É, Pessoal que essas lives elas ficam guardadas, né, Lucas? E que eles podem acessar, né? Falar um sim, pouco disso para eles, Lucas. Porque tá. esses dias o pessoal veio perguntar para mim,
Oh, perdi, não sei o que lá. Não, mas está gravado lá, vai lá e assiste. Então, como é que é, Luca? Onde eles podem acessar? Fiz um canal no YouTube, Antônio Docucci, e lá nós Sim. estamos colocando as lives semanais, todas disponíveis para vocês enviarem para familiares, amigos. É livre o acesso, tá bom? O Samuel, por exemplo, que está aí no carro, Samuel, você pode colocar no Spotify e acompanhar, ouvir também pelo Spotify. Então são dois dos canais que a gente tem conteúdo aí.